Agora com o nosso quadro A Voz do Consumidor, com o advogado do direito do consumidor, doutor André Cunha. Oi, doutor, bom dia, obrigado pela participação mais uma vez. Bom dia, Jorge. Bom dia, caros ouvintes da Rádio da Itabera. Tudo bem com vocês? Por aqui tudo certinho, doutor André Cunha. Vamos falar agora também sobre a Páscoa, as compras de Páscoa, né? E os cuidados, as atenções que os consumidores devem ter. O que o senhor passa para a gente, hein, doutor André? Isso mesmo, Jorge. A gente está chegando no período da Páscoa, que é um dos períodos que o comércio aproveita e vende muito mais, né? E aí traz aqueles chocolates, aquelas embalagens que chamam muita atenção dos consumidores, né? Os consumidores eles precisam entender que, primeiro, há muita diferença entre um ovo de Páscoa e o chocolate em barra e a caixa de bombom. Mais do que isso, que há diferença entre os estabelecimentos do mesmo produto. Então, o consumidor, a primeira dica dele é faça a pesquisa. E esse trabalho para ele, o próprio Procon da cidade acaba fazendo a pesquisa, por exemplo, o Procon de Blumenau já uma lista aí de pesquisa de preço de ovos de Páscoas dos estabelecimentos, como também muito importante deixar aqui avisado aos consumidores que o Procon estadual fez essa pesquisa a nível estado. Então, vários PROCONs entraram em contato com o PROCON estadual, enviaram a sua lista de pesquisa de preço da cidade e lá no site, né, no procon.sc.gov.br, vai ter aí a sua região, ele clica lá e consegue acessar a lista de comparação na cidade dele para fazer a compra aí de chocolates e acabar não pagando um preço que não seria o correto pelo fato de que o estabelecimento vai cobrar um pouco a mais. Pesquisas são importantes, né, doutor André? Sim, a pesquisa é importante porque há uma diferenciação, né? Por exemplo, o Blumenau chegou até 65% a diferença dependendo do produto, né? E aí nós estamos falando de produtos que geralmente a criançada é a que mais enche os olhos aí quando chega a Páscoa. O Kinder Ovo, por exemplo, né? Ele tem uma variação de 45% e tem lugar no estado que pode chegar a 60% essa variação do ovo do Kinder Ovo. O que acontece é que o Kinder Ovo é um ovo leve e o que chama a atenção da criançada é o brinquedo que tem dentro. Então, muitas vezes a criança nem come o chocolate, e sim, ela só tem o interesse ao brinquedo que tem dentro. Então, os pais precisam fazer também essa comparação para ver se não vale a pena ele comprar um outro brinquedo, que aquele valor do chocolate seria muito, né, muito caro, e o brinquedo que ele vai comprar sem o chocolate é um brinquedo que a criança queira e custa o mesmo preço do ovo, pelo fato de que ele vai pagar o ovo de chocolate, a criança não vai comer, vai pagar também, querendo ou não, a comercialização da data de Páscoa. Isso é muito importante a gente deixar claro que se a gente pegar uma barra de chocolate o dia a dia, a gente vai pagar um preço. Se vai comprar ela a próxima Páscoa, você vai pagar o outro preço. Por quê? Porque querendo ou não, está todo mundo entrando no clima, o comércio precisa sim aquecer suas vendas e aí o preço sobe um pouquinho. Claro que tem que tomar muito cuidado que se eu fiz uma comparação do chocolate a mês passado para esse mês e houve um aumento insignificante para que o código deixe claro que é sim uma prática abusiva, aí ele pode acionar aí o Procon ou acionar o órgão da sua cidade. Agora, se ele viu que o preço é um preço bem pequeno referente a um mês atrás e o mês agora, que é o mês da Páscoa, aí sim não tem uma diferenciação de preço tão grande, e aí acaba sendo que o comércio pode sim agir dessa forma, porque pode ter pago também do fabricante um pouco maior o preço que do chocolate agora, porque a demanda também é grande, né? Mas eu lembrando sempre, né, doutor, que sempre é bom a gente passar esse conhecimento para a nossa audiência, que esses questionamentos de abuso só conseguem ser feitos com a apresentação de notas, né? Então é importante guardar a nota para fazer a comparação e entender se houve ou não um abuso de preço, porque o chocolate aumentou sensivelmente o preço. Aí tem uma questão também do preço do cacau, que aumentou muito
já vi, e esse aumento vem desde o ano passado, né? Consequências Sim. aí de todas essas questões climáticas e que está refletindo muito no preço dos chocolates hoje nos supermercados, né? Isso mesmo. Inclusive, os aumentos que teve aí do cacau, os aumentos que tem, o frete que aumenta, tudo inclui no chocolate. Mas há uma pegadinha, Jorge, que a gente vem notando isso há muitos anos, e não só com chocolate, mas como a gente está falando da Páscoa, a gente vai citar ele, que é a diminuição da grama. Né? Por exemplo, antigamente eu pagava uma barra de chocolate R$ 5, só que ela vinha 120 gramas. De repente ela está ali agora 90 gramas e ela continua R$ 5. Então, quer dizer, não aumentou às vezes, pode não ter a diferença no preço, mas abaixou a grama. Então, querendo ou não, o consumidor precisa se atentar a isso. Já percebi em supermercados, né, em comércio, que o ovo de Páscoa ele quase mantém o preço do ano passado. Porém, a quantidade de grama baixou. Tinha o ovo geralmente era 375 gramas e agora ele já baixou para 244, 277. Quer dizer, como engana o consumidor? Porque eu olho o ovo de Páscoa e penso, olha, o ovo de Páscoa está o mesmo preço do ano passado, mas se eu olhar a grama, ele diminuiu na grama. E há alguma ilegalidade nisso, doutor? Não, bem pelo contrário, né? O consumidor ele tem que ficar de olho porque o comércio pode sim agir pelo fato de aumentar o próprio cacau, o frete, enfim, a despesa dele. Ele não quer aumentar do ano passado, mas ele diminui na quantidade do produto. Então, ele não está fazendo, claro, ele não está fazendo nenhuma irregularidade, mas acaba enganando o consumidor. O consumidor acaba se enganando com aquela informação. Então, prestar muita atenção. O ovo que eu paguei ano passado, R$ 44, R$ 50, é o mesmo preço, é o peso, é o mesmo do que eu estou comprando agora, pode perceber que não. O de R$ 44 vai ser com grama menor. Aí eu vou pagar lá de R$ 65, o que eu comprei ano passado ali em torno de R$ 44, R$ 45. Qual é a opção disso tudo, Jorge? Verificar, né, se vale a pena você comprar aquele produto, depois fazer a pesquisa, porque muitas vezes você paga um ovo de Páscoa, claro, pela beleza, pelo pacote e tudo. É um presente muito bonito, a gente sabe disso, para presentear alguém, ou quem não quer ganhar um ovo de chocolate, só que às vezes uma barra de chocolate que é o mesmo peso, ela custa quase 3, 4, 5 vezes menos do que o ovo de Páscoa. E aí muita gente vai fazer em casa, né? Compra a barra, compra as coisas todas necessárias e monta o ovo em casa, né? Isso mesmo, mas esse cálculo precisa também ser, de certa forma, calculado, Jorge, porque não adianta você fazer o ovo em casa, de certa forma, e você acabar se endividando da mesma forma, né? Então, assim, eu vou comprar ovo de Páscoa, R$ 400, a quantidade que eu quero colocar de 300, 400 é o quanto que eu vou gastar nessa Páscoa. Vamos supor o consumidor pensando. Se ele puder economizar naqueles ovos de Páscoa, em vez de eu gastar 400, eu vou colocar minha meta 200, comprando forma, comprando tudo para gastar em casa. Eu já vou deixar de me endividar R$ 200 a mais. Então, se o consumidor tiver essa base financeira, para ele vai ser muito melhor, porque ali na frente ele vai precisar desse 200 que ele economizou, principalmente para quê? Pagar as suas despesas diárias. Por exemplo, a taxa de esgoto aí, de água, que acabou aumentando. Então, isso tem que entrar no orçamento dele também. Essa tensão, a gente não pode se empolgar com uma coisa e esquecer do resto, né, André Cunha? É isso mesmo, né? Então, o consumidor, claro, é uma data legal, é uma data que a gente quer comemorar, é uma data que a gente quer presentear alguém, quem não quer levar para a mãe, para o pai, para o namorado, para a esposa, para o esposo, mas precisa se atentar que as coisas estão subindo, os preços estão subindo dentro da sua legalidade. Se houver ilegalidade, né, eu sou o primeiro a deixar claro ao consumidor. Faça a denúncia, vá no Procon, denuncie no consumidor.gov, denuncie para quem tiver que denunciar que há uma prática abusiva naquele momento. Mas
prestar muita atenção do endividamento, né? Por exemplo, um Kinder Ovo, hoje o preço dele em torno de R$ 80, para quem tem 2, 3 filhos, olha o valor que é um passeio que ele vai dar, é um hotel que ele vai pagar, né, de um final de semana, muitas vezes, que ele poderia aproveitar com a família, sendo que às vezes a criança nem come aquele chocolate. No Kinder Ovo ela quer mais o presente do que o próprio chocolate. É verdade. E aproveitando, né, a Páscoa esse ano tem todo um enredo especial, porque na sexta-feira santa é feriado, aí vem o domingo de Páscoa e segunda é feriado, né? 21 de abril. Então tem aí um feriado prolongado e muitas pessoas vão passear, vão viajar, também sempre com uma atenção especial, né, doutor? Isso mesmo, Jorge. Toma muito cuidado, de certa forma também, quando for comprar o chocolate, por ter um feriadão e querer ir para outra cidade e levar esses produtos, né? Leva ele muito bem armazenado, Jorge, dentro de uma caixa de isopor, para que ele não pegue sol o chocolate, para você não chegar no local e estar derretido ou ele está estragado e achar que comprou o produto estragado. Então, são 4 dias aí que nós vamos ter aí praticamente e no domingo é a Páscoa, então quando você sair de casa, se você comprou chocolate para levar para alguém, coloca um armazenamento dentro de uma caixa de isopor, bem direitinho, até para que a outra pessoa que vai receber lá não corra nenhum risco aí à sua saúde comendo um chocolate que derreteu e depois voltou e pode ter algum tipo de bactéria nesse descongelamento dele. Prestar muita atenção a isso. Mas, se por opção e dica a gente poder deixar aqui para o consumidor, em vez de gastar muito dinheiro com chocolate, como nós dissemos, um ovo de Páscoa, que muitas vezes você paga a embalagem, você paga todo o aparato que tem ele, mas o que menos você vai receber é o chocolate que você quer comer. Deixe para comprar uma lembrancinha menor e aí aproveite aí com seus filhos para ir para um passeio, um resort, algo nesse sentido e deixe de pagar esses valores absurdos, por exemplo, um Kinder Ovo, ovos aí a 100, 150, né? O Ferrero Rocher já está à base de 149, são caros, né? O chocolate está muito caro e o consumidor que tiver aí um pouquinho de conhecimento à sua saúde financeira vai saber que não é esse momento agora para ele gastar tanto com ovos de Páscoa. Obrigado, doutor André Cunha, pela participação aqui no quadro A Voz do Consumidor. Uma ótima semana. Obrigado, Jorge. Uma ótima semana a todos. 11h59, doutor André Cunha participando com a gente aqui no quadro A Voz do Consumidor, para você que vai presentear nessa Páscoa, né? Então, pesquisar é sempre o melhor. Cada vez está mais difícil comprar, né? Porque agora a gente tem que olhar peso, preço e tudo mais, né? Ficar de olho em todos os detalhes. Mas a pesquisa é a melhor opção para você fazer economia.